Olá, gente, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Comunica Dani. Este que é um espaço para tratarmos sobre comunicação, histórias que inspiram e carreira. Este que é um produto do Estúdio Foco em parceria do portal Bahia Bahia, que é um portal de notícia de serviços com credibilidade que tem alcançado a Bahia afora. E no episódio de hoje, estou aqui ao lado de uma mulher onde iremos abordar um momento de superação, de conquistas, que eu não vou falar muito, vou deixar para que ela se apresente e traga para você que está aí nos assistindo. Inclusive, irei pedir aqui no início e no fim. No início, para você lembrar agora que está quentinho, de curtir, comentar, deixar aí as suas perguntas, compartilhar, certo? Contamos com vocês. Então, a nossa convidada de hoje é nada mais, nada menos do que a nossa querida, conhecida em Feira de Santana e na Bahia, Vone Santana. Seja muito bem-vinda à nossa casa, minha querida. Gostei muito, viu? Gostei dessa introdução. Sim. Estou muito feliz pelo convite. Quero parabenizar você e as empresas parceiras por esse momento, né, que a gente pode parar para falar um pouco de nós mulheres que inspiramos, né? Perfeito. E para começarmos, vamos conduzir de uma forma assim leve, fluida e vamos deixar um pouco do currículo de lado e vamos focar em Ivone, mulher, seu início, sua trajetória lá no início, os desafios. Não esconda nada, porque nós queremos saber e aprender muito hoje nesse episódio. Hoje, Ivone Santana. No passado também, Ivone Santana. Só que eu hoje no rádio, né, além da publicidade, eu tenho uma agência de propaganda. E você, que foi minha pró, também serviço social, acabei de me formar em serviço social, porque sempre foi uma coisa que eu gostei muito, a área social. Mas minha primeira formação foi contábeis. Quem me vê hoje não tem noção, né, por onde eu passei e por onde eu comecei. Primeiro que eu parei na comunicação por uma porta que se abriu, que eu não imaginava que eu fosse capaz de conduzir, né, as coisas da forma que... Porque, assim, foi um momento de crise, né? Eu fui para a comunicação no momento em que eu havia me separado, eu estava com minhas filhas novas, aí fiquei desempregada, que eu trabalhei em banco. O banco só esperou eu parir. Demorei, passei o resguardo, aquelas coisas que a gente passa, os meses que eles dão, né, de licença, maternidade. Aí eles me mandaram embora. E aí, Ivone vai fazer o quê com duas filhas? Aí eu sempre gosto de falar isso aí, né, gente? Eu vou parar daqui a pouco. Eu sempre tive muitos amigos, eu fui muito acolhida durante toda a minha trajetória, durante todas as dificuldades, que foram muitas, que eu passei, porque eu me separei, minha filha mais velha tinha 4 anos e a mais nova estava ainda na barriga. E depois eu falei, gente, e agora eu vou fazer o quê? Meu salário de banco, na época, era um salário alto, então, quando eu não conseguia emprego, porque as pessoas não queriam me empregar, porque o salário era menor, resumo, eu terminei tive que vender minha casa, voltar para a casa dos meus pais e recomeçar. Encontrei uma amiga, parceira, que disse que ela pegava feira em Pojuca. Aí disse assim, por que você não vai comigo para a feira vender? Porque pelo menos lá você vai tirar o seu sustento. E eu fui. Falei, vamos, comecei. E ali, na feira, em Pojuca, vendendo bijuteria, eu descobri que eu sabia vender. Então, quando eu comecei a vender, eu comecei
a me encontrar nas vendas, eu comecei a procurar coisas boas, porque quando você vende coisa boa, você vende melhor. Então, ali eu comecei como diz hoje, um pé de meia, né? E nesse momento também eu joguei muito currículo aqui em feira. Eu coloquei então no Feira Hoje, e o Feira Hoje me chamou para trabalhar na área de publicidade, para vender publicidade. Eu deixei a feira e vim para o jornal. Isso já tem mais de 30 anos. Feira Hoje, depois eu abri minha agência de propaganda e aí fui vender rádio. Aí eu me apaixonei pelo rádio. Eu comecei a trabalhar no rádio, eu fui convidada também para vender rádio. E aí eu comecei também o marketing, comecei num grande programa hoje, que é o de Dilton Coutinho, o Acorda Cidade. Foi lá, eu também fui gerente da Andai FM, em Santo Antônio de Jesus. Então, assim, Jovem Pan e vários veículos de comunicação, só que eu me encontrei no rádio. O rádio, para mim, como diz Tanúrio Brito, o rádio não atrapalha quem trabalha, né? Então, a gente pode falar que a pessoa está ali lavando um prato, está ouvindo. E como eu sempre fui dos bastidores, eu não era repórter, não era jornalista, nem radialista. Mas o rádio ele foi entrando em mim, e aí eu fui fazer o curso de rádio. Hoje tenho minha DRT, fiz o curso de rádio, e quando eu parei de trabalhar assim, com carteira assinada, CLT e tal, eu falei, agora eu vou cuidar da minha carreira, das minhas coisas pessoais. E no que entrou pessoal, o rádio continuou. Eu continuo hoje com minha agência só terceirizando os serviços, tenho meu programa Mulheres em Pauta, e por trás dessa conversa aqui, que a gente tem que resumir, tem uma mulher que não desistiu, que não pegou o limão e deixou ele azedo. Procurou todo o limão que aparecer, fazer uma limonada. Eu digo para você que hoje eu fico olhando, eu digo, gente, eu consegui. Então, quando você pergunta de onde começou sem saber que estava começando uma grande história, porque não para envaidecer, mas a gente precisa fazer uma história. Nós estamos aqui para ajudar, para facilitar a vida das pessoas. E eu acho que na minha trajetória eu consegui facilitar a vida das pessoas, de algumas pessoas que passaram pela minha vida, que estão até hoje, e também facilitar aquele caminho que parecia mais turbulento do que era. Eu fui conseguindo passar, e hoje estou aqui sendo entrevistada por você. Ó, que honra! Maravilha! E, Vone, sou suspeita para falar sobre isso. Dizem que um bom entrevistador ou boa entrevistadora é aquela que ouve. E aí estava aqui refletindo e te provocar o que a gente chama de rebite com relação a lá no início, um ponto que te traz uma memória que te marcou nessa transição de ir para a comunicação, mas você acabou se aprofundando, trazendo vários pontos marcantes na sua trajetória. E aí o segundo ponto, para você, mulher que está assistindo, para reflexão, né, nesse primeiro momento que a gente está conversando, vejam só, você que está maratonando aí todos os episódios do portal do Bahia Talks, você vai ver que na realidade nenhuma experiência é única, né? Todo mundo, quando vai contar a sua história, começa de um revés, começa de algum processo. E aí acabou que isso me veio agora de trazer para você. Perceba, você que está aí do outro lado, talvez passando os seus reveses, atravessando o que precisa passar, os desertos. Foi muito bom ouvir de você agora, né? Porque com certeza quem está aí do outro lado vai fazer sentido para você que o que estiver passando vai passar.
E tudo tem um porquê, lá na frente a gente vai entender, lá na frente tudo vai se encaixar. E essa é a primeira mensagem que você traz pra gente desse desafio aí no início, né? Da falta que a gente não tem controle, que as coisas, elas. O que a gente precisa se movimentar é caminhando que se faz o caminho, não é verdade? Sim. E isso você mostrou muito bem, isso aqui pra nós. Então a gente acabou que aqui desse aspecto mais pessoal, a gente acabou entrando realmente num profissional. Mas me conta então nessa trajetória da comunicação. Primeiro a gente focar assim, nos bastidores, os aprendizados, os desafios, uma curiosidade, algo que a gente não sabe, ou algo que te marcou. O que é que você pode compartilhar para nós? Me pegou bem de surpresa essa pergunta. Essa você não tinha falado que ia fazer. O apresentador do Bahia Talks faz isso e eu aprendi e fiz, vou apertar. Ele fala, eu vou apertar. Olha só, eu posso dizer que tudo que eu fiz, desde o primeiro dia que eu entrei na comunicação até hoje, foi novidade para mim. Então, foram grandes desafios, porque você vai para contábeis, depois você vai para feira, depois você vai vender publicidade. É muito, porque você vende publicidade é vender sonho, né? E aí você de repente está num jornal e aí o seu coordenador diz assim: tome aqui uma lista, Sim. ligue para esses clientes, marque para você apresentar nosso projeto. Primeira coisa que eu fiz, eu não posso fazer isso hoje, porque eu preciso conhecer o que eu vou vender, né? Que eu acho que está aí o principal, o que lhe faz realmente ser bom no que você faz, é conhecer o que você faz, Sim. é conhecer o seu produto. Então, eu falei, então deixa eu estudar o que é o jornal, o que é a publicidade, a quem interessa. Aí eu fui estudar. E aí o que foi que aconteceu? Sempre eu acho que sim, Deus sempre fez um milagre na minha vida. Eu fui fazer as ligações, uma lista que ele me deu. Eu liguei para 10 ou 12 clientes e fechei o meu primeiro contrato no meu primeiro dia de trabalho. Então, eu acho que ali foi um desafio vencido, né? E ali eu comecei a ficar mais acreditar mais em mim, porque quando você começa, você não acredita, né? Eu vou fazer isso, é assim, tudo é um desafio. Depois disso, muitos anos depois, quando eu fui para Andai FM, tem um episódio muito interessante também, que lá a rádio estava começando. E aí Dilson Barbosa me chamou, vamos para lá para a gente fazer a rádio acontecer e tal. Lá a gente fez tantos eventos, coisas de produção que eu nunca tinha feito. Então sempre tinha o desafio. Vamos fazer cobertura, um desafio. Aí depois na Rádio Sociedade, que é onde eu passei a maior parte do tempo, nós fizemos o primeiro camarote da comunicação, a gente tudo junto, aquela coisa, sabe? Foi muita... Tudo que a gente fez foi o início. Então, tudo quando estava começando, o Voni estava no meio. Sim. Tudo que estava começando, o Voni estava no meio. Então, assim, é desafiador viver tudo que você faz. Se eu hoje, pronto, eu fui fazer serviço social, e você é minha pró. Eu falei, gente, é sério, vou voltar para a faculdade uma hora dessa. Vou. É um desafio, entendeu? Então, assim, na minha carreira profissional, todas as vezes que algo foi me dado para fazer, eu aceitei com medo mesmo, mas fui. E nós estávamos refletindo aqui antes de iniciarmos que também você fala muito também sobre isso. Eu gostaria que você trouxesse aqui para o público, que é a questão também de aprender a lidar com o improviso, de praticar a escuta,
Em breve nós teremos aqui, vou falar em primeira mão, um episódio onde realmente eu vou estar falando sobre os requisitos mesmo da comunicação, porque todo mundo se comunica, nós somos seres sociais, a gente se comunica, mas a gente se comunica efetivamente a mensagem que a gente quer passar. E você fala muito isso, que você exercitou muito a escuta, ao trato com o outro, ao cuidado com o outro, com o público. O rádio, ele tem essa magia de chegar para todo mundo, a pessoa está dirigindo, a pessoa está em casa, independe de classe, e aí também chegam para vocês. E eu gostaria que você falasse como foi e como é e que de forma, para quem está nos assistindo, você empreendedora, você que vende alguma coisa, você que está começando, pode incutir isso no seu negócio. Inclusive, eu preciso praticar isso, né? É regra básica, que é a prática de ouvir, que é a prática de estar preparada para o improviso, é o trato com as pessoas. Inclusive, o tema do meu artigo aqui na coluna do portal Bahia Bahia foi sobre isso, porque a gente pensa em crescer, a gente quer e sonha, mas a gente realmente está preparado para o que o crescimento vai trazer, junto com essa responsabilidade de tratar mais com pessoas são diferentes, desafios, ouvir nãos. Então, eu queria que você trouxesse mais essa questão de desenvolver essa escuta, de desenvolver esse cuidado com pessoas. Dani, quando você começa a parte de vendas, que foi onde eu comecei, você precisa ter um pouco de psicologia. Você precisa, quando você visita um cliente, você precisa entender como você vai encontrar esse cliente. Porque às vezes ele não está bem, às vezes ele teve um problema lá, às vezes é dia de pagamento, de folha de pagamento. Ele não sabe, você precisa saber chegar. Geralmente, todos os meus clientes que eu tive até hoje são meus parceiros, se tornaram meus amigos. Por quê? Porque nós temos... Eu desenvolvi, como você disse aí, uma questão de empatia no sentido de... Eu não sou obrigada a comprar em sua mão, sabe? Você vai me apresentar um produto ótimo para você, que você acha que eu vou ter retorno, mas eu não sou obrigada. Então, o meu cliente, ele tem que se sentir à vontade para ele dizer não. Quando é que ele vai dizer um não? Lógico que a gente não quer ouvir o não, mas esse não hoje pode se transformar num sim amanhã, quando você souber usar disso. Quando, por exemplo, eu tenho vários projetos, eu vou dizer, olha, Dani, vem aqui com esse, você vai dizer, não, Vone, nesse eu não vou. Mas isso não muda quem você é para mim. Isso não muda a pessoa, não muda... eu não vou desistir de você porque você não quis meu produto. Então, eu acho que a gente precisa respeitar o cliente. Inclusive, indo para aqui, para a nossa cidade, eu me sinto desrespeitada. Muitas vezes, quando eu entro numa loja, que a pessoa quer lhe forçar a comprar uma coisa, que às vezes não está bem em você, ou às vezes a pessoa olha para você e não lhe vê, né? Tem vendedores assim que não tem aquele... não são lapidados para cuidar de pessoas. E eu fiz um curso gestão de pessoas há muitos anos atrás, porque eu precisava entender de gente, né? Você não consegue fazer nada se você não entender com quem você está se comunicando. Eu acho que comunicar é entender que do outro lado, às vezes até o seu silêncio fala mais do que sua voz. Então, assim, essa questão de você que está aí agora, começando um negócio, ou que não começou ainda, às vezes a gente tem um potencial, mas a gente não sabe que tem
Então, quando a gente não tem, a gente vai procurar, olha, eu acho que eu sou boa nisso aqui. Então, eu vou começar. Tudo está no começar. Sim. Biblicamente, Deus diz assim, marche, né? A gente não pode chegar a lugar nenhum se a gente não der o primeiro passo. Ah, vai ter problema? Vai. Vai receber não? Vai. A gente recebe mais não do que sim durante toda a nossa vida. Mas a gente não desiste. Você vai receber, tipo, 1 não, 2 nãos, mas pode receber 10. E lá depois receber um sim que vale por todos os nãos. Então, eu sempre, durante toda a minha vida, eu pensei dessa forma. Não, hoje eu saí, não consigo, tipo o peixe, né? Não pesquei, mas amanhã é outro dia. Então, assim, a gente precisa acreditar. Nunca deixar de acreditar em nós e no poder que há quando a gente consegue realmente aprender e discernir algumas coisas na vida e principalmente respeitar a opinião do outro. Excelente. E aí, continuando, ouvindo, refletindo, quando é que você começa a perceber a responsabilidade, a autoridade e devido à autoralidade mesmo de um trabalho feito ao longo da história em Feira de Santana, quando é que você começa a sentir esse respeito, essa credibilidade? Não foi Vone que indicou, eu assino embaixo. Porque, na verdade, você é essa figura. Eu lembro quando ela entrou na sala de aula, aluna nova, quando ela entrou, Vone Santana, que responsabilidade. Por que também essa troca aqui com você? Para quem sai do outro lado, e você também deixe aí seu comentário, sua pergunta, entenda e aproveite o que é que ela vai trazer para a gente, porque o que é que a gente tem hoje, né? Como dizem os mais velhos, a palavra, né? A credibilidade. Tanto é que mesmo com todo esse boom aí do e-commerce, mesmo que você vá lá em uma página, essas páginas Shopee, Shein, nem sei se eu sou autorizada para falar isso, você vai escolher um produto, mas você vai lá ler as opiniões das pessoas. Então, isso é porque a gente precisa ainda, isso é primitivo, a gente precisa mesmo de entender a credibilidade, até que ponto eu posso confiar. Isso você vai trazer na sua percepção e trazendo também para que quem está indo do outro lado, para mim, para você, entender se a gente está no caminho, se a gente está construindo isso mesmo, se o Biotalk está construindo isso mesmo, essa autoridade, esse respaldo, essa referência, que é a nossa moeda de ouro. Essa é a moeda de ouro dos dias atuais. Eu teria a dizer a você o seguinte, a vocês, por onde quer que você vai passar, você vai ter um nome. Vone Santana, de tal lugar. Daniele Santoro, de tal lugar. Sim. Mas você não passa. Minha irmã, Eliene, ela me falou uma coisa uma vez que alguém, aliás, eu nem vou falar diferente. Nós somos, eu, Vone Santana, sou trilho. As empresas que eu passei são o trem. O trilho, ele continua. Então, não adianta eu passar por um lugar e fazer um bom trabalho e não fazer a minha própria história. Entendeu? Porque quando você diz credibilidade, hoje, eu digo que mesmo eu tenho meu projeto, que é o Blocos Aerinho, inclusive agora eu vou fazer o Repórter Mirim também. E uma coisa que eu descobri é que eu tenho as portas abertas, mesmo para receber ou não. E é difícil você chegar hoje, eu tenho mais de 30 anos de história no rádio, e você chegar num lugar e dizer assim, olha, a Vone Santana tá aí.
E a pessoa deixa ela entrar, daqui a pouco eu falo com ela. Isso não tem preço. Aí a pessoa senta, toma um cafezinho, bebe uma água e depois diz, Vânia, eu não quero seu produto. Mas ela teve o respeito. Eu não tenho, fulano quer, mas indica, entendeu? Mais ajuda, mais... Então isso que você falou é para mim hoje, de toda a minha carreira, o mais importante é ter portas abertas. É saber que por onde eu passei, eu não deixei rastro. Porque é muito ruim quando alguém diz assim, fulano de tal, não. Meu Deus, não quero nem falar com essa pessoa. Ou então alguém foi lá e disse, não queira, porque, sabe, aquela má índole, às vezes a pessoa não expressa uma credibilidade. E isso, para mim, o nome, você precisa ter seu nome, que seu nome é sua marca. Perfeito. Perfeito. Exatamente isso. Tem um livro antigo, Venda de Boca a Boca. E ele é uma referência para mim com relação a vendas, por mais que aconteça alguma coisa de atual, porque traz mesmo da nossa origem, das nossas relações, e realmente esse cuidado, né, com a nossa construção de credibilidade, com a nossa construção de autoridade, de confiança, e é algo que as empresas, né, trazendo do pessoal para empreendedorismo, precisa construir, né? Precisa trazer isso para a cultura da empresa. E você fala muito, já trouxe aí, deu um spoiler, tá? Micareta aqui em Feira de Santana, em novembro, Feira de Santana, Bahia, para quem tá de fora, porque tem pessoas assistindo fora do Brasil. Então, vou contextualizar a Micareta de Feira em novembro. Sim. Você tem, assim, uma andança muito grande no entretenimento. Fala um pouquinho, qual a importância disso sobre aqui na nossa cidade, a própria gestão aqui do estúdio tem esse cuidado e tem projetos aí para trazer, para valorizar, para cuidar da memória dos nossos artistas, de uma terra que puja, que respira todo tipo de arte. Me conta um pouco sobre essa trajetória, sobre os desafios e sobre contribuição, né? Que você tem experiência demais. A pessoa que já colocou quantos anos um bloco na avenida? Quantos anos saiu? O Zerinho está completando esse ano 35 anos de avenida. Entenderam? Vocês deram para entender? 35 anos, fundado pela minha saudosa amiga, Aparecida Machado. O Bloco Zerinho, ele é um patrimônio, né, de Feira de Santana. E região, né? Porque Sim. Tem pessoas que saem de fora para vir para brincar no Bloco Zerinho. Foi uma ideia linda que Cida teve, que foi colocar, né? Porque tinha o 0 hora, que era o filho, aí, o 0 hora saía meia-noite, e ela disse: não, e os nossos filhos precisam sair também. Aí ela fez o Bloco Zerinho, fundado por ela, Aparecida Machado, que eu peguei já depois de fundado, e a gente foi junto, teve muitos parceiros, e no final, como ela teve que partir, ficou na minha responsabilidade a questão do bloco. Eu aceitei, porque eu acredito que nós precisamos, que nossas crianças precisam sim ter um entretenimento, precisam sair, se divertir, brincar. Hoje a gente está vendo muitas telas, as crianças não estão mais gostando muito de compartilhar momentos, né? Eu acho que não é uma culpa delas, é uma culpa nossa, que a gente oferece. Eu falo sempre para as mulheres que têm filhos, a gente não pode ter preguiça de criar filho. Eu sou suspeita a falar, porque graças a Deus eu tenho 2 filhas que são resultado dessa luta, dessa vontade de acertar.
Minhas filhas, eu não tive preguiça de educar, porque se eu tinha uma luta diária, eu acordava às 5 da manhã, eu já passei uma semana sem ver minhas filhas por conta do meu trabalho, mas eu também já saí de Santo Antônio de Jesus, peguei um carro para vir aqui em Feira, no colégio da minha filha, para saber se ela realmente estava estudando, sabe? Então, assim, o que eu percebo hoje que se vocês que estão me assistindo não gostarem, eu não posso fazer nada, mas a minha opinião, eu gosto de dar minha opinião, é que nós estamos deixando as crianças muito expostas a telas, a pessoas que estão lá por trás manipulando a mente das nossas crianças. E quando eu falo do Bloco Zerinho, eu também falo do concurso Repórter Mirim, que foi uma coisa criada para incentivar, já que você está com celular, um gravador, que você vai falar de coisas boas, que você vai ver o que é que está importando realmente hoje. O que é que está acontecendo na nossa cidade? Vamos colocar, gente, vamos colocar nossas crianças para pensar. Hoje, se você quiser responder um dever de casa, você pode abrir o seu computador e ele responde por você e a criança vai aprender o quê, como. Então, eu sou a favor do corpo a corpo. Eu sei que, né, deve ser por causa da idade também. Aí eu gosto muito de pessoas, de estar perto, de conversar. Eu não gosto muito dessa coisa de eu estou fazendo aniversário, venha me dar um abraço. Eu gosto do abraço. E quando eu vejo uma criança dispersa, porque ela só tem aquela tela e a mãe está com outra tela, eu acho que isso é falta de responsabilidade com uma pessoa que você colocou no mundo e você é responsável por tudo que vai acontecer com essa pessoa. Então, assim, eu acho que a gente precisa mais voltar às nossas origens, brincar mais, conversar mais, passear mais. Eu amo viajar, você sabe disso. Sim, sim. É assim, sabe? E as crianças, eu acho que elas precisam ter o momento delas. E quando a gente criou o Bloco Zerinho, quando eu criei o Repórter Mirim, para ver mais crianças perto, brincando e se divertindo. Perfeito, perfeito, perfeito. E ainda dando continuidade, agora a gente vai partir para um tema importante, necessário. Você sabe também da minha caminhada dentro dos projetos na área do empreendedorismo feminino, tanto conhecer o meu lado de pesquisa por conta da academia, de estudar muito, não abro mão de estudar, inclusive cumprir a minha meta aí de leitura desse primeiro semestre. E eu queria trazer agora para o centro da conversa e falar com mulheres o que me inspirou, além da sua trajetória, foi mais um dos exemplos que a gente tem, que é sobre ser mulher. Para você que está nos assistindo agora, aí no replay, deixa seu comentário, deixa inclusive um relato, se você já passou por algo, que é o que é, de que forma nós podemos e como é urgente hoje nos posicionarmos com relação à nossa voz. Aí eu vou para a referência, para a minha base acadêmica, que eu não tiro de pesquisadoras, né? Tem o livro Mulheres que Correm com os Lobos, sobre o posicionamento, sobre a nossa voz. Não é sobre a questão aí que muitas vezes se colocam erroneamente de espaço de homem e de mulher, mas da mulher enquanto objeto. Então, eu gostaria que você trouxesse com relação de que forma a mulher que está aí nos assistindo, eu não sei o que é que você está passando com relação ao que a gente falou inicialmente, os desafios que, contextualizando, hoje, uma mulher estava... as redes sociais, né, gente, que faz parte do nosso dia a dia, falando, né, que ela está acima do peso e ela sabe. Mas onde ela está indo, as pessoas estão sinalizando. Sim. Nossa, como você engordou. Ou
exemplos, vários exemplos. Aí a gente passaria a tarde, e isso não é o caso, porque vocês já entenderam muito bem do que eu estou falando. É que realmente parece que é uma propriedade, que é um objeto que aí a pessoa dá um pitaco, tem uma contribuição, muitas vezes, na maioria das vezes, sem ser convidado. Então, isso gera discussão sobre a violência contra a mulher, violência psicológica, patrimonial, todo tipo de violência que a gente tem, que você discute muito bem isso, dá espaço no seu programa Mulheres em Pautas para as mulheres falarem isso. A gente tem que, o tempo todo, se prevenir. Eu fiquei assustada, Vone, com o pedido da minha mãe. Minha mãe aprovou uma lei que pode comprar um spray de pimenta. Procure já saber para comprar, porque eu fui até o lugar, eu me senti... Sua mãe? A minha filha, Ah. que é adolescente. Então, essa questão de voz, de posicionamento, de se impor, e aqui automaticamente traz uma segurança para nós, né? Se é que a gente consegue, né? Ter essa segurança. Se é que a gente chega a esse patamar. Olha, Você Dani, entendeu? Falar sobre mulher nesse horizonte todo aí que você falou, a gente tem que fazer outro. Mas a gente assim, resume. mas assim, ó, o que eu acho hoje é que a gente está passando por um momento delicadíssimo, que já passava antes, mas que agora a gente tem mais voz, né? Quando eu criei o Mulheres em Pauta, foi pensando em mim, nas nossas amigas, em você, em pessoas que a gente tem a oportunidade de estar aqui, mas tem pessoas que não têm, que elas estão em casa agora sofrendo assédio, assédio moral, assédio financeiro, violência realmente verbal, violência física, e ela não tem para onde ir, não tem para quem falar. E não é só sobre isso. Eu não falo no Mulheres em Pauta só sobre isso. Porque eu, Vone, mulher, tenho outras, eu não passo por isso, mas eu tenho outras questões que a gente, no decorrer do tempo, a gente vai passando. A gente é criança, depois adolescente, depois mulher. Aí vem TPM, vem menopausa, vem um monte de coisas. Junto com isso, vem criar filho, trabalhar. A gente é muito heroína. Sim. Mas a única coisa de tudo isso que mais me preocupa depois da violência é nossa sororidade, que está em baixa. Porque se você vê os comentários quando a gente vê alguma postagem na internet de acontecer alguma coisa com uma mulher, ou a mulher fez tal coisa, tem 5 homens criticando ela, mas deve ter umas 30 mulheres criticando. Eu acho que a gente não se uniu ainda para, tipo, o homem, ele chega na rua, ele tem a mulher dele. Aí, quando ele quer uma outra mulher, ele fala mal da mulher dele. E a mulher que ele quer acredita em tudo que ele fala e passa a ser rival da esposa ou, sei lá, da namorada, não sei. Gente, peraí. Será que eu não me vejo amanhã? Né? E essa pessoa que está lá, ela é uma mulher como eu. Sim. Que tem as dores, que passa por problemas, que às vezes está... Tudo bem, os relacionamentos, eles podem estar bem deteriorados, mas eu não sou a pessoa que vou fazer com que ele piore. E o que eu vejo hoje é que, assim, a gente precisa se unir, a gente precisa valorizar uma outra. Você tem seu projeto aqui, eu falo porque o que eu vivo por trás das câmeras, por trás do microfone, no meu dia a dia, são as decepções, principalmente com amizade. A gente se decepciona muito com amizade. A gente precisa torcer uma pelas outras, sabe? Eu hoje fui
Fui na Proezas, pode falar. Depois ela manda o cachê. Vem aqui. Eu fui ver Ninha. Eu não fui comprar, mas ela está lançando uma promoção, ela está fazendo lançamento de uma coleção e eu fui para quê? Dar um abraço e parabenizá-la. Então a gente precisa torcer umas pelas outras para a gente não cair, porque eu acho, meu Instagram já parei até de abrir tem dias porque eu abro e tá lá 2 mulheres brigando, tirando os cabelos, jogando no mato porque os cabelos, né? Solta, puxa, joga fora, sabe? E assim, eu fico triste. Eu estou me sentindo assim. Com quem que a gente vai contar para se defender? Ah, só com a Lei Maria da Penha? Não, a gente tem uma amiga do lado. Outra coisa é a depressão, é o suicídio, que está exterminando com, não só as mulheres, mas na maioria mulheres. Porque você, eu não tenho mais amigo. As amizades estão fracas, sabe? As pessoas não podem mais confiar umas nas outras. Fala aqui uma coisa, daqui a pouco já virou notícia em outro lugar. Então, assim, minha preocupação hoje é o amor que esfriou, sabe? A gente precisa ser mulher de verdade. Aquela mulher... Hoje você não ouve mais aquela questão da mãe. A mãe era a rainha do lar. Sim. Hoje, as mães são mães. Só. Aí, não tá mais aquela coisa, vou ver minha mãe todos os dias, como, sabe? A gente vai na casa da mãe com tanto amor. Quando escrevia aqueles bilhetinhos, botava em cima da cama. Eu sinto falta disso. Sabe por quê? Porque eu sou mãe, eu gosto de ser amada, eu gosto de amar minha mãe. Então, assim, a gente está perdendo o amor. Se você não tiver nada disso, a gente vai parar onde? Porque a gente só vê violência. Sim. E a gente precisa se defender uma outra. Aí uma pessoa está falando mal de você e a outra está, é mesmo? Não, gente. Quando tem alguém falando, pode ser até que a pessoa está errada mesmo, né? Mas eu digo, não, esse não é o local de fala. A gente pode fazer alguma coisa para ajudar, a gente vai ajudar. Se não puder, a gente não fala. A gente precisa ter sororidade, porque senão a gente não vai para lugar nenhum. Maravilha. Nós já estamos aqui caminhando para o final, mas eu tenho aqui um blocozinho aqui que eu vou resumir, né? Que é para falar de planos, projetos e os próximos capítulos. Eu confesso, né, olhar para essa câmera, que estou me controlando ao lado dela pela relação da academia, de não entrar nesse lado professoral. Então, eu tenho que ouvir. Eu aprendi direitinho com você. Eu tenho que ficar aqui só ouvindo. Mas fez muito sentido. Eu tenho essa concepção. Eu acho que a busca em meio a essa impressão de que tem a rede social, tem um breve recorte, tem uma breve notícia, uma frase, eu tenho conhecimento. E não, gente, a gente ainda precisa do aprofundamento, buscar estudar, buscar o conhecimento, buscar se apropriar, se aprofundar, sair da superficialidade, parar de se basear em fatos, em notícias pontuais. Principalmente nós, mulheres, a gente tem um processo aí subconsciente, coletivo, que sim, que questionam nada sobre a mulher passa sem que haja um julgamento. Se a mulher não está em um padrão que se estabeleceu, eu ainda não entrei na seara da questão de violência, nem entrei ainda nesse patamar do feminicídio, mas da questão de filhos, né? Tem vai já ter 2, 3, já é demais, é aquele controle. Divorciou por quê? E a roupa? Então, assim, essa pauta, você trouxe isso muito bem. E o rádio, ele traz isso, porque as pessoas... Eu já pude até presenciar ligações, até na entrevista, as mulheres relatando que passam por isso.
Mas eu volto, reafirmo o conhecimento. E um termo que eu usei aqui no último podcast. O mapa. Porque com conhecimento, eu vou abrindo meu mapa, eu vou tendo mais noção do que é respeito, do que é minha... Que aquela opinião eu até posso achar, mas eu preciso verbalizar, faz sentido, vai agregar. Eu posso até achar, porque ninguém vai tirar o seu direito de achar alguma coisa, porque nós somos seres relacionais, né? Karl Marx traz isso, ó, a teoria. Então, eu vou achar alguma coisa. Epa, não preciso falar. As pessoas, como você falou da moça, né? A respeito do peso. Terminou que eu até fugi do assunto um pouquinho, mas eu vou para a internet. Eu estou na internet hoje, né? No meu Instagram, mais ativa por conta do meu programa, mas eu sei que eu estou exposta aos prints, o virada daqui, o pessoal manda, né? Não é todo mundo que gosta do jeito que a gente se veste, do cabelo, não sei o quê. Mas, assim, você precisa estar preparado para o que vem de lá. Tem muito fake, essas coisas todas aí que a internet... Mas, assim, o que eu falo sobre... Para essa pessoa, a autoestima de quando você saber quem você é. Eu acho que o meu ponto principal de vida é que eu sei quem eu sou, sabe? Eu descobri em algum momento que eu preciso gostar de mim para gostar de outra pessoa. Eu preciso cuidar de mim para cuidar de outra pessoa. E eu tenho um ensinamento da minha mãe quando alguém fala de mim. Quando eu era pequena, aí eu chegava chorando em casa, porque fulano falou isso de mim, eu não fiz. Aí minha mãe dizia, você não deve satisfação a ninguém na rua. Você deve satisfação a mim e a seu pai. Eu acredito em você. Pronto. Aquilo, sabe, dizia, não, é verdade. Então, eu comecei a saber lidar com as críticas, eu comecei a saber lidar com muitas coisas, porque minha mãe me ensinou a me amar, a gostar do que eu sou. E assim, a gente não pode agradar todo mundo, mas a gente pode, sim, dar o nosso melhor, a gente pode ser feliz para que o outro lhe veja feliz e seja feliz também. A gente ainda pode. Tem tantas coisas que a gente pode fazer. Sair da zona de conforto, né? Aí você fala sobre conhecimento e porque eu, aos 62 anos, fui buscar uma academia. Eu fui correr também, tá, gente? Não é academia de malhar, mas eu fui fazer serviço social. Por quê? Porque minha mente, ela precisa continuar funcionando, eu preciso me relacionar bem, e para me relacionar bem, eu tenho que estar ativa, eu tenho que estar fazendo alguma coisa. E assim, Roberta, minha filha, faz assim, eu não vou começar porque tá tarde. Se você não começar, o tempo vai passar do mesmo jeito. É melhor você passar fazendo, olhar para trás e não fez, né? Então, é sobre isso. Maravilha. É excelente reflexão. Fiquei reflexiva. O tempo vai passar de qualquer forma. Você fez uma fisionomia bastante reflexiva. Bastante teatral. Vônia, me diga aí sobre os planos, os projetos 2026. Não sei se já está lá em 2027, porque tem gente aqui nessa equipe que já está para 2028 acima. Mas 2026, quais são os planos, os projetos aí para a gente compartilhar em primeira mão para você que está nos assistindo? Olha só, eu não faço mais várias coisas. Isso é também uma atitude que eu tomei em relação a mim, que a gente não pode abraçar o mundo, né? Eu gosto muito. E assim, se eu deixar, eu vou fazendo. Tá vendo, Daniela? Entendeu? Então, eu agora estou com o Bloco Zerinho,
é meu projeto, é o concurso de reportagens que eu sempre fiz no Acorda Cidade. Hoje não é mais, hoje é pelo Bloco Zerinho, é o concurso Repórter Mirim do Bloco Zerinho, mas vai acontecer. Nós vamos fazer uma festa beneficente no dia 12 de outubro, que encerra esse concurso. O regulamento vai estar a partir da semana que vem já no Instagram, @blocozerinho, e vocês vão ver muita novidade a partir de agora, porque agora até a micareta é para sacudir a avenida. E o Portal Bahia e Estúdio Foco colado. Portal Bahia e o Estúdio Foco colado com esse projeto incrível, ainda mais com o público infantil, né? Ah, eu amo. Vou lhe agradecer. O tempo passa que a gente... Isso já passa, tem esse tempo que todo. Eu queria ficar mais um pouco. Mas eu gostaria de pensar em você que está aí do outro lado, que está nos assistindo. Uma reflexão, sabe? E eu quero que você olhe qual é a câmera, produção? Essa câmera. Eu tô olhando para ali. Essa câmera. E aí, foca a produção. Minha voz existe para... Complete. Pra gente fazer um corte maravilhoso. Minha voz existe para agregar valores, para fazer sua vida mais leve. A nossa vida precisa ser leve. Eu quero usar minha voz para acrescentar, nunca para diminuir alguém, sempre para lhe colocar para frente, para cima. Se não for assim, não serve. Fez sentido? Fez sentido para você que está aí do outro lado da tela? Excelente reflexão. E aí, o que é que eu vou agradecer a sua audiência? Foi muito bom esse tempo com você, acompanhando, e com você que vai assistir depois. Compartilhar aqui as nossas páginas, convidar você para acessar cotidianamente o site do Portal Bahia, sempre com notícias, com serviços, com novidades em todas as áreas. Se inscrever no canal. A essa altura, eu espero que você já tenha clicado ali e se inscrito. Mas eu vou te dar um desconto e vou te convidar novamente para se inscrever e deixar o seu comentário, encaminhar para quem você acha que faz sentido. Outra coisa importante, temas. Tem algum tema que você gostaria de ouvir aqui? Ou até mesmo um convidado, uma convidada que você gostaria de ver aqui nessa bancada? Deixa um comentário aí pra gente. Ou até mesmo nas redes sociais, tanto do Portal Bahia, quanto do Estúdio Foco, quanto nas redes sociais de Ivone. No meu Instagram, eu sou Daniele Santoro, eu sou Daniele Gomes. E Ivone, compartilha aí como é que o pessoal pode te encontrar, fale do programa. Ai, meu Deus. Vocês só vão lá no @Vone Santana que acha tudo. Então é isso. Ai, meu Deus. Te agradecemos. Te agradecemos mais uma vez pela sua audiência, não só nesse episódio, como nesses vários outros que você está maratonando. Se não fez isso, faça, porque tem cada conteúdo, um melhor do que o outro. E te espero no próximo episódio. A convidada é surpresa, não posso contar agora. Mas quinta-feira, nesse mesmo horário, eu te espero. Até lá!